12 horas e 15 minutos, estamos de volta com o 103 Notícias ao vivo pela Macaúbas FM. Agora já contamos aqui nos estúdios da Macaúbas FM com o prefeito Aloysio, o secretário de Educação João Luiz e o coordenador de transporte escolar Cláudio Henrique. Boa tarde para todos vocês, o secretário segunda vez aqui na Macaúbas FM comigo, o prefeito já a terceira vez comigo aqui na Macaúbas FM e o coordenador de transporte escolar pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos, tudo bem com vocês? Inicialmente, boa tarde, João, a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui na Macaúbas FM, a gente podendo estar fazendo esse bate-papo, dialogando com a comunidade macaubense. Na última vez que a gente esteve aqui, a gente falou da importância que é a Macaúbas FM para que a gente possa estabelecer essa ponte com a comunidade, falando a verdade. A gente está aqui para mostrar o que realmente está acontecendo na área da educação, no transporte. Então, a gente se coloca aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que os ouvintes tenham, os pais de alunos. Afinal, nós somos funcionários públicos e temos esse dever de estar aqui para estar dando essa satisfação. E sempre que for convidado, estarei aqui sim. Porque a partir do momento que a gente fala a verdade, a gente fala olhando no olho da comunidade, não tem o que você temer, né? Você tem que olhar para a comunidade e dizer o que realmente está acontecendo. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. É uma satisfação estar aqui, prestar todos os esclarecimentos para a população. É uma satisfação. Boa tarde a todos os ouvintes da 103.9 e de toda a comunidade macaubense que nos ouve e dos municípios vizinhos também, porque a FM vai mais longe do que a gente imagina. Como o Rei falou, nós estamos aqui no intuito de esclarecer dúvidas, né, e também tirar proveito das críticas que a gente recebe para que a gente possa estar melhorando o nosso trabalho perante a comunidade. Muito bem, eu quero avisar a todos os ouvintes, né, que caso vocês tenham algum esclarecimento, alguma dúvida, né, vocês podem enviar para a gente, que no final a gente passa para os entrevistados, né, temos já perguntas dos ouvintes, no final a gente passa para vocês analisarem e responderem no final, beleza? Para começar nosso bate-papo aqui sobre o transporte escolar municipal, quais os programas de apoio ao transporte escolar público que são contemplados aqui no município de Macaúbas e como funciona cada um deles? Então, João, o município de Macaúbas, assim como outros do Brasil e da Bahia, são atendidos pelo programa do governo federal Caminho da Escola, que é um programa que viabiliza a aquisição daqueles ônibus amarelos, né, para o próprio município, através de financiamento ou de emenda parlamentar ou com recurso do próprio município. Tem também o PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, que ele apoia o município através do encaminhamento de verbas para a manutenção da frota própria do município, do transporte escolar, e também para a contratação de empresas terceirizadas para fazer o transporte escolar. Importante destacar que tem muita gente que acha que essa verba que vem dos governos é suficiente e fala, inclusive, que deveria ter transporte de toda e qualquer maneira, mas é importante esclarecer que a verba do PENAT, a verba que o município tem para o transporte escolar, é cerca de 600 mil por ano, enquanto o custo do transporte escolar passa dos 2 milhões por ano. A maior parte do transporte escolar é custeado com recursos próprios do município. Nós temos ainda também o PET, que é o Programa Estadual de Transporte Escolar. PET Bahia, né? É o PET Bahia, que faz o repasse para o município para realizar o transporte das linhas da rede estadual para os colégios estaduais, que também não é uma verba que cobre os custos. É cerca de 900 mil por ano, enquanto só as linhas que fazem o transporte dos alunos do estado custa mais de 1 milhão por ano. 1 milhão e 600. Em torno. É importante ressaltar, João, e os nossos ouvintes, como funciona a educação básica, né? Porque muita gente, às vezes, cobra do município, cobra da secretaria, mas, às vezes, não entende esse funcionamento.
O que é a educação básica nossa, no Brasil? A educação básica, ela vai desde pré-escola até o ensino médio. Isso é constitucional, está lá, artigo 205 da Constituição Federal, na seção 3 da Constituição, que diz que a educação básica, ela vai de pré-escola ao ensino médio. E aí, cada ente federado tem sua responsabilidade nas etapas da educação básica. Para você ter uma ideia, a gente tem 3 etapas. A educação infantil, que são os alunos de creche a pré-escola, né? E nós temos o ensino fundamental 1 e 2, que é a antiga primeira a quarta série, quinta a oitava, que hoje a gente chama de primeiro ao quinto ano e de sexto ao nono. E o ensino médio, que é o ensino do magistério, dos cursos técnicos, que é oferecido aqui pela rede estadual. Cada etapa da educação dessa tem um ente federado que tem a obrigação constitucional de atender. Então, para você ter uma ideia, na educação básica, como eu disse, temos a educação infantil. A educação infantil, ela divide em 2 etapas. Creche e pré-escola. A creche são os alunos de 0 a 3 anos e pré-escola dos alunos de 3 anos e 11 meses até os alunos de 5 anos e 11 meses. Ou seja, para a gente arredondar para entendimento do nosso ouvinte, de 3 a 6 anos. De 6 anos para frente, a gente entra com o ensino fundamental 1, que é da primeiro ao quinto ano, e os meninos do sexto ao nono. E o ensino médio, né? Que são os alunos que estudam aqui, por exemplo, em Macaúbas, no CETEP. Cada etapa dessa tem um ente federado que tem sua responsabilidade constitucional. Por exemplo, no artigo 211 da Constituição, no parágrafo 2º, lá diz que nenhum ente federado pode oferecer uma outra modalidade sem antes suprir prioritariamente aquela modalidade que é de sua competência. A exemplo, nós, município, na Constituição, na própria LDB, nas resoluções, diz o seguinte: qual é a etapa da educação que é de obrigatoriedade do município? Pré-escola ao ensino fundamental 2, que é até o 9º ano, que é a antiga 8ª série. Ou seja, o que é a pré-escola? Os alunos de 3 anos e 11 meses até os alunos de 14 anos, que são os alunos do 9º ano. Essa obrigatoriedade é prioritária do município. Para ter uma ideia, para a comunidade entender, creche, por exemplo, não tem essa obrigatoriedade do município ofertar, mas nós ofertamos. Por sinal, o custo de creche para o município corresponde a quase 50% do consumo da pré-escola, da educação básica ali, da educação infantil. É mais de 50% esse custo. E aí, nessa oferta, o município a gente vem com parcerias da creche, oferecendo ensino de creche, a gente oferece a pré-escola, o ensino fundamental e ensino fundamental 2, que é uma obrigatoriedade do ente federado município. Para você ter uma ideia, o ensino médio, por exemplo, é uma obrigatoriedade prioritária do Estado. Nós temos hoje o Estado oferecendo aqui na rede da educação básica aqui do município, o CETEP, né? Tem o Cônego, e nós temos o MTEC, que são o ensino médio tecnológico nas comunidades. Quais são essas comunidades? Barra de Cima, Canatiba, Lagoa Clara e Santa Terezinha. É um programa que a gente tem um convênio com o Estado, né, de ofertar. Qual é a obrigação desse ensino médio lá? Qual é a contrapartida do município? Ofertar a estrutura física da escola, mas a questão de professor, de merendeira, de merenda, de todo aquilo que envolve a educação é do Estado. E a gente sabe e entende que é um aluno do município, a gente tem que apoiar, sim, apesar de não ser uma etapa da educação que é de nossa obrigatoriedade, mas nós estamos com essa parceria junto ao MTE 12. Inclusive, essa semana, eu encaminhei um ofício para a diretora do MTE. De pronto, ela atendeu, dizendo da cobrança nossa de que esses MTECs estavam sem professores e precisariam ser contratados.
ela me respondeu que realmente estava tendo dificuldade no processo de contratação, mas que estava sanando. E o que tem acontecido no município é que muita gente tem entendido que parece que é uma desorganização nossa, quando, na verdade, a MTEC, por exemplo, não é de obrigatoriedade nossa, contratar professor e tal. E esses contratos exigem uma forma legal. O próprio Estado está tendo a dificuldade de fazer o contrato de professor, porque não tem um quadro efetivo que supre. Sim. Então, eles têm que cumprir uma regra. Não é culpa também do NTE 12, não é culpa aqui da antiga DIREC, que a gente chama, né, para o povo entender. Não é culpa deles. Tem todo um processo legal que tem que ser cumprido. Mas, infelizmente, as pessoas têm usado isso com um intuito político, partidário, que não cabe mais dentro do município. Esse entendimento, né? Não está na alma do macaubense, da população macaubense, um tipo de política do confronto, da coisa mesquinha, da politicagem. Infelizmente, a gente tem visto isso, muitas vezes fugindo para o lado pessoal. Então, eu tenho certeza que a população, ela entende e ela vai repudiar essa velha política. Eu acho que nós, como educadores, eu como educador, estou no município há 24 anos, a gente tem que lutar. Eu convoco os professores, eu convoco toda a classe educacional para a gente repudiar esse tipo de política. A política baixa, a política desse confronto mesquinho que não pode estar existindo. E é por isso que a gente agradece à FM por estar abrindo esse espaço para que a gente possa esclarecer de maneira bem técnica o que está ocorrendo, né? Que, como o Rei falou, existem pessoas que querem denegrir a imagem da administração pública levando a mentira, né? Então a gente precisa combater a mentira com verdade. Rei, quando você fala em relação a prioritário, que é até o ensino fundamental 2, e quando só tem aula presencial no estado, o que é que o município, nesse caso, tem o dever ou o direito de fazer? Quando tem aula só no estado e não tem no município, aí o aluno precisa ir para a escola, o que é que ele faz? Ele deve ser transportado. Você quer dizer na questão do transporte escolar, né? Por exemplo, onde é que nós temos ensino médio hoje aqui em Macaúbas? Na sede, né? Na sede e nessas escolas. O município tem feito aquilo que é da obrigação. Como o coordenador Cláudio falou, nós temos linhas de ônibus do ensino médio que a gente está trazendo esse aluno não só lá para essas localidades onde tem o MTEC, Ensino Médio Tecnológico, como para aqui, para a sede do município. O município está ofertando esse transporte, até porque essa verba é repassada para o município. Mas, como bem disse Cláudio, ela não supre a demanda e o que se está gastando com o transporte. Só para você ter uma ideia, João, e nossos ouvintes, e o ouvinte, ele está escutando lá na ponta, ele sabe o que é que eu vou dizer agora. A gente está tendo uma volatilidade no preço das coisas. Só para você ter uma ideia, a gente tinha uma previsão de gasto, por exemplo, de merenda escolar. A gente previa gastar 170 mil mês. Mas quando isso foi previsto, por exemplo, a lata de óleo, um óleo de soja, era R$ 5,90, R$ 6. Hoje está 13. O pneu, a gente fez uma licitação de pneu e hoje a gente está tendo enfrentamento com pneus do transporte escolar, é o tema nosso aí. Tinha pneu de 1.300 a 1.500. Hoje o pneu é 2.400, 2.600 reais. O óleo diesel era 4,50. 4,50, 3 e alguma coisa. Quando foi feito, só para você ter, teve uma semana que houve 4 aumentos de combustível. Em uma semana só. Então, essa volatilidade fez com que, a gente vai falar aqui posteriormente, da questão de desistência de algumas linhas, as linhas se tornarem desertas. Quer dizer, nenhum dono de transporte querer participar. Porque ele faz um contrato aqui achando que vai ter um lucro, de manter, pelo menos, pagar um motorista, pagar os custos do transporte, para ele andar naquele transporte, quando chega na semana que vem, a gasolina dobrou. Aí ele com razão, e a gente entende a razão do motorista de desistir. E em contrapartida a isso, a evolução do repasse não acompanha. Entendeu? Então, essa é uma grande dificuldade que a gente está tendo, né? Mas, só para você ter uma ideia, João, a gente vê algumas reclamações, mas, para você ter uma ideia, nós temos hoje, aproximadamente, no município, 200 linhas de transporte escolar.
Dessas 200 linhas, aproximadamente, não é isso, Cláudio? Nós temos 130 linhas que são licitadas e as demais 70 linhas são com os amarelinhos. Pela primeira vez na história da educação, pelo menos de quando eu estou na educação, e aí eu desafio um professor, diretor, ex-dirigente, quem quer que seja, eu desafio a dizer que quando foi que pela primeira vez da história começou o ano letivo, no mesmo dia que começou o ano letivo, começou transporte e merenda. Nunca. Eu tenho 24 anos que eu estou na educação. E chamo. Teve época que transporte escolar aqui começou a rodar no final de maio para junho. Eu trabalhei na Barra de Cima, a 40 e poucos quilômetros daqui. Lá teve época que o transporte escolar, no final de maio, não tinha transporte escolar. E esse ano foi 100% o município contemplado. Esse ano, 93%, João, de 200 linhas, nós apresentamos 14 linhas com problema. Ou seja, 7% das linhas apresentaram problema. Foi um problema de incompetência do município, de má vontade do prefeito, de incompetência do coordenador. Não, foi esse tipo de situação. Quando não era uma obstrução de estrada que teve, foi essas questões de desistência do motorista por conta dessa volatilidade do preço, do insumo para manter um ônibus. Um ônibus não é só diesel. Ele tem o salário que subiu, né? O salário mínimo subiu, ele tem os pneus que subiram, você tem o transporte, as peças, que tudo é derivado do petróleo, e a gente está vendo aí, tudo está subindo a cada dia. Então, das 200, 14 apresentaram problemas que já estão sendo resolvidos, já foram resolvidos, dessas 14 já foram resolvidos. Hoje mesmo foram resolvidos dois. Sim. Dois problemas que a gente tinha em Veredas, 4, né, Cláudio? Cláudio está me corrigindo. A gente resolveu o de... Veredinha. 4 linhas em Veredinha. 4 linhas em Veredinhas, que estava com um problema, que deu deserta, que não era... Como é que você vai obrigar a pessoa a aceitar uma linha que ele não... o licitante não quer, a gente faz o chamamento público, ele não quer, a gente tem que republicar uma vez. Esse credenciamento está sendo tudo dentro da legalidade. Dentro da legalidade, porque eu não posso chegar... não tem escolhidos, que é um ponto positivo, a gente abriu, tem pessoas que têm ideologia partidária de votar em A e B, a gente não tem essa pré-seleção, como a lei diz, como deve ser feito. Então, a gente está fazendo da melhor forma. Só que existem os trâmites legais de processos burocráticos que faz parte da própria lei que a gente tem que obedecer. Eu não vou, porque meu CPF que está em jogo. Eu sou um servidor público. Meu também, né? O do prefeito, de Cláudio. Então, a gente tem que fazer as coisas de acordo com o que a lei determina e rege, né? Muito bem. Vocês já explicaram um pouco sobre isso, né? Mas eu queria que vocês falassem de forma mais técnica. Quem tem direito ao transporte escolar público? Vou passar para Cláudio, né? Que Sim, Cláudio. Pronto. O artigo 205 da Constituição estabelece que a educação é direito de todos, mas a educação básica. E é dever do Estado, aí compreendido a União, o Estado e o município, oferecer também o acesso, promover o acesso do aluno e a permanência do aluno na escola. Só que da educação básica, que a Constituição estabelece de 4 aos 17 anos. Portanto, tem direito à educação aqueles estudantes compreendidos nessa faixa etária e nessa categoria de ensino básico. Desde que esteja matriculado na rede pública. Exatamente, desde que esteja matriculado na rede pública. Rede privada não tem direito ao transporte, a utilizar o transporte público, que já fica registrado isso. E em caso assim, Cláudio, quando o motorista passa com ônibus aqui, acredito que em muitos lugares já aconteceu isso. E aí tem um estudante com a farda, mas tem um passageiro também. O que é que se pode proceder numa situação dessa? O passageiro não tem direito a pegar carona no transporte escolar. Mesmo se ele pagar? Mesmo se ele pagar, de forma alguma. O transporte está sendo exclusivo do alugado. aluno. É exclusivo, ele é alugado pelo município. Aí a gente está à disposição para os meios de denúncia. Não pode, de forma alguma, né? Então, seria um absurdo. A prioridade é para o aluno da educação básica. E o que é que os pais podem fazer em um caso desse? Comunicar imediatamente ao diretor, que é o responsável mais próximo lá. O diretor pode estar nos informando a coordenação, né, do transporte e, consequentemente, a minha, o prefeito, para a gente corrigir essas situações. Como eu disse, são 200 linhas. Nós não podemos estar
nessas 200 linhas ao mesmo tempo, em todo E dia. caso isso o diretor não repassa isso para a secretaria, compareça à secretaria E a faça secretaria a denúncia, né? faça a denúncia, que a secretaria vai tomar as providências. Todos os motoristas de todas as linhas já foram orientados nesse sentido. Eu acredito que a grande maioria deles, se não todos, tem cumprido, não tem transportado passageiros pagantes, né? Mas no ano passado, no final do ano passado, ainda tivemos algumas denúncias nesse sentido. Nós buscamos, nós fiscalizamos e corrigimos isso. De lá para cá, até o momento, não tivemos mais nenhuma denúncia. Mas assim que for denunciado, nós tomaremos providência. E em relação aos veículos, né? Quais veículos eles podem fazer o transporte escolar? São veículos específicos, inspecionados? Os motoristas, eles passam por um preparo, como você falou em relação ao motorista. Queria que vocês falassem um pouco mais técnico, né? Para exercer essa função e quais as exigências para realizar esse serviço de transporte escolar. Pelo FNDE, pelo Ministério da Educação, estabelece para a nossa região, que não tem grandes rios, 4 categorias de veículos, que é ônibus, micro-ônibus, van e uma bicicleta, que o MEC também disponibiliza. Mas ele tem um critério especial de naquelas regiões onde não tem acesso de ônibus e micro-ônibus, pode-se utilizar aquele carro normal de passageiro. Os motoristas, eles passaram por algumas orientações, mas uma novidade que nós tivemos esse ano foi a exigência, porque o próprio MEC já exigia, mas os motoristas aqui não era exigido, o curso de transporte escolar, o registro na CNH de transporte escolar. A maioria dos motoristas já tem esse curso, alguns ainda não têm e nós estendemos o prazo porque nunca foi cobrado, então eles têm que ter o prazo de fazer o curso, mas eles passaram, foi exigido esse curso para eles passarem por esse treinamento. E a categoria D, né, que é uma exigência da própria legislação do país de transporte. Né, E até quando a pessoa vai tirar a carteira também, ele já é treinado, habilitado para isso, né? Em relação aos carros também, uma novidade esse ano, de cumprimento legal também, foi que nós passamos a exigir cinto de segurança em todos os bancos, que até então não era transportado, não tinha cinto de segurança, alguns ônibus não tinham extintores. Nós exigimos isso, né, com critério para aprovação do veículo. E o município ele tem encontrado dificuldades para atender esse alunado, tanto da cidade como também da zona rural? Se sim, quais seriam essas dificuldades? Nós sabemos aí, temos até perguntas dos ouvintes aqui em relação às estradas também, né, que ainda não foram todas, né, contempladas. Eu queria que vocês falassem as dificuldades que o município está tendo para prestar o serviço de transporte escolar público. A gente precisa explanar todas essas dificuldades. E aqui a gente vai, como eu falei, a gente tem que falar, algumas estradas no início do ano, a gente teve alguma dificuldade, mas já conversamos, a Luísio agiu prontamente junto com o secretário de Netinho, né, de infraestrutura, já vem sendo desobstruído de forma emergencial algumas localidades que apresentaram essa problemática, mas essa não é a única, João, e nossos ouvintes aí. A gente tem diversos outros fatores, assim como estrada, nós falamos aqui da questão da própria exigência de carteira, de curso, que isso gera um custo para o motorista, a questão dos preços que eu falei, de combustível, de insumos para manter um ônibus, e tem um outro fator primordial que aí é de nossa competência e que eu já sentei com os diretores escolares, que é o que a gente vai implantar para o próximo ano. Que é a questão da locomoção desses alunos, principalmente aqui na sede, porque tem a cartilha do FNDE, que qualquer pessoa, qualquer cidadão baixa no Google, ele coloca lá, cartilha de transporte escolar, FNDE 2022. Tem as orientações e diz onde e qual é a prioridade de transporte. O transporte, para você ter uma ideia, que você perguntou quem tem direito, é todo aluno que se desloca da sua residência para a escola mais próxima. O ideal é que todo aluno tenha a escola mais próxima de sua residência, para não precisar de transporte. Quando isso acontece, o município tem que ofertar nessa locomoção. Como ele leu e citou aqui o artigo 205,
é dever do Estado e da família também promover a educação. Com certeza. A família tem igualdade de paridade na responsabilidade. Então, o que é que acontece? Qual tem sido nossa dificuldade? O que é que eu percebi logo quando a gente entrou com essa demanda? O que vem acontecendo no município há muito tempo. Aluno que mora, por exemplo, aqui dentro, João, de Macaúbas, dentro da sede de Macaúbas, só para você e os ouvintes terem uma noção, nós temos 25 linhas de transporte. É um absurdo. Isso deveria funcionar com 5 linhas. Só questão de organização. O que é que está acontecendo? O aluno que está lá no bairro do loteamento Figueiredo, Padre Duval, está saindo de lá para vir estudar no Flamiano. Tem aluno do Flamiano que está saindo de lá para estudar no Selma Nunes, fundamental lá. Tem gente que sai do fundamental para vir estudar aqui no Aloysio Short, perto do Centro Cultural. Quer dizer, os alunos estão cruzando os bairros para estudar etapas da educação que lá no próprio bairro dele tem e não necessitaria de transporte. E isso tem causado o quê? Um custo desnecessário para o município, piora o trânsito. Quem acorda cedo aí e sai na rua 6 horas da manhã vai ver, e meio-dia aqui, como é que as ruas de ônibus. Está tendo engarrafamento de ônibus escolar. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está orientando, a partir do ano que vem, não vai ser aberto vaga para o aluno que não mora lá no bairro. Eu quero estudar na escola A, é porque eu quero. Tudo bem. É dever do município ofertar, é direito do pai escolher a escola, contanto que ele assuma os custos. Só para você ter uma ideia, João e os ouvintes, nós temos alunos saindo de regiões como Contendas, como Carrapato ali, para vir estudar etapas da educação que lá tem. Para você ter uma ideia, Veredinha é a escola hoje que tem uma estrutura física, uma das melhores do município. Contendas tem uma estrutura física, ótimos professores. Quer dizer, em sua maioria, todo o nosso professor tem um nível de escolarização 100%. No 100% do município tem a professor de qualidade. Né? Algumas escolas diferenciam um pouco aí na estrutura física, que a gente corrigiu agora com muita reforma. A gente fez mais de 50 reformas aí e estamos ainda em processo de reforma de alguma escola. Então, a gente está dando a condição para o aluno ser bem recebido no seu bairro, na sua escola. Então, não tem o porquê eu ter um aluno lá no Carrapato, ele ter que sair de lá para vir estudar no Selma Nunes, sendo que Carrapato tem escola e tem transporte para levar para o Carrapato. O município está gastando 2 vezes. Agora, se o pai... Não, meu aluno ele pode estudar em Harvard, nos Estados Unidos, mas ele vai ter que assumir. Se ele quer trazer o aluno para cá, ele assume, então ele vai assinar um termo de compromisso, dizendo que ele não quer que o aluno estuda no Carrapato, nas Contendas, no açude, e quer vir estudar na sede, mas ele assume que ele vai assumir o transporte. Porque a gente está gastando 2 vezes e o dinheiro público é escasso. A gente tem que organizar o dinheiro público. Como ele falou, a gente não está conseguindo manter, né, o pagamento do que está. Então, a gente tem que fazer essa reestruturação. O aluno ali do bairro Bela Vista vai ter prioridade de estudar ali no Selma Nunes. O aluno do Flamiano lá no Alto da Santa Cruz vai estar lá, Bela Vista, aquela região. O aluno do Padre Duval lá, naquele loteamento. Então, todo aluno vai ter... O pai quer? Quer. Então, você arca com o transporte. Esse ano, a partir de setembro, a gente está tentando aí para já fazer esse levantamento. Todo diretor aqui, principalmente aqui da sede, está fazendo para a gente reorganizar o transporte. Ao invés de a gente ter 25 linhas, a gente pode ter 5 na sede, que é para atender as regiões ao redor do circuito do município, que seria o quê? Olaria, Queimadas. Esses alunos que têm que ter prioridade. Pajeú, ali próximo, que não tem a escola, a etapa da educação lá, e vem. Por exemplo, a gente está tendo que mudar, João, e ouvintes, a gente está tendo que botar transporte, um ônibus, um motorista, todo um curso, por causa de 2 alunos, que às vezes não quer estudar no matutino, o pai e a mãe entendem que só quer à tarde, você tem que botar um transporte para trazer esse aluno só à tarde. Então, tem essas coisas que a gente tem que organizar no momento da matrícula. Isso é uma falha nossa, de organização nossa, a gente vai fazer isso. Esse ano, nós vamos fazer em setembro para aplicar para o próximo ano letivo, para fazer esse trabalho de economia. E tem outra questão também que a gente precisa, por exemplo, Macaúbas hoje tem 6 unidades escolares, né? E que se a gente criar 2 grandes núcleos de escola, igual nós estamos pleiteando agora,
13 salas, a gente resolve esse problema. Então, e dando uma condição de igualdade para todos, né? Porque, infelizmente, tem algumas escolas que não têm uma estrutura física boa igual a outra, mas tem um professor. Aí o pai, no direito dele, ele vai atrás de uma escola que tem uma estrutura física maior, que dá mais conforto. Então, se a gente criar esses núcleos escolares, com certeza também a gente vai estar melhorando a questão do transporte, os fluxos. De transporte, né? Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? O que a gestão assegura de condições para que o pai, ele sinta-se ali naquele bairro, ali naquela comunidade, a opção dele de continuar com o filho ali, né? Porque se ele tira, como você falou, ele tira porque ele vê uma condição Uma melhor razão em uma outra. de tirar. Por exemplo, Mas eu posso garantir, aí eu defendo todas as escolas da sede, do município como um todo. Toda escola, João, hoje tem uma boa condição. A gente tem níveis aí de atendimento de creche, pré-escola, que nem na escola particular de Macaúbas tem. E outra coisa, nós reformamos as escolas de Macaúbas todas que há 20 anos... Ou mais, sem reforma. Sem reforma. Sem Hoje reforma. tem uma condição de igualdade com outras escolas. O cidadão pode comprovar isso fazendo uma visita, João. Vai em cada escola hoje da sede do município e da zona rural, que a gente fez reforma. E visita e olha a condição. Vai lá no Manuel João, ali em cima. Vai no Flamiano. Pede para a diretora explicar como era antes e como está hoje. Vai aqui no Selmão. Vai aqui na Mercedes Rosa aqui. Vai lá no Padre Duval, como é que estava antes e como está hoje. E outra. Só para você... Padre Duval, por exemplo, nós temos um professor que tem a maior titulação do município, está lá. Entendeu? Então, é um professor que tem a qualificação. Todas as escolas têm professores de alta qualidade profissional que vai garantir para o aluno o acesso ao conhecimento, às condições necessárias para ele se desenvolver na vida educacional. Não há escola diferente no município. Infelizmente, só tem uma escola no município de Macaúbas que encontra-se com problema, que é a escola de Canatiba, né? Isso. Existe um processo no Ministério Público Federal, né, na promotoria. Nós tivemos audiência há uns 15 dias atrás. Nós já fomos orientados a como se proceder, né, diante daquele fato, né. Nós estamos lá com casa alugada, né, parte da paróquia também cedeu o espaço para que a gente pudesse estar alugando, nós alugamos para que a gente pudesse estar oferecendo um ensino para aqueles alunos daquela região, mas por outro lado também nós já adquirimos, conseguimos pagar hoje um terreno lá onde nós vamos fazer uma escola modelo lá de 9 salas, né. A exemplo também de Lagoa Clara, porque Lagoa Clara tem uma estrutura grande de escola, mas não permite reforma, né? Aí nós adquirimos também um terreno lá de 80 metros por 80, para que a gente possa estar fazendo uma escola de 9 salas e dando qualidade de ensino, né, para aquela região. Muito bem, eu vou avisar aqui que a todos os ouvintes que estão participando, né, estão pedindo as perguntas. Daqui a pouco a gente vai olhar as perguntas e passar para os entrevistados. Olha, uma dúvida, né? Existe um limite de distância que o aluno pode caminhar até chegar no ponto de ônibus? Sim. Inclusive, esse é um dos problemas pontuais que nós temos aqui, que algumas pessoas ainda não têm o conhecimento de seus direitos e deveres e acham que o transporte escolar tem que buscar o aluno na porta de casa. Isso não é verdade. A cartilha do FNDE estabelece 1,5 km, que é uma distância razoável para os pais levarem os estudantes ou à escola ou ao ponto de pegar o ônibus. Algumas decisões judiciais têm entendido que é 1 km, outras decisões judiciais têm entendido até 2 km. O que nós adotamos aqui no município foi 1 km. Então, quem está dentro desse espaço de 1 km entre o ponto onde o ônibus passa ou a distância da escola, nós não damos prioridade. Nós atendemos desde que os outros mais distantes já tenham sido atendidos. Nesses problemas que a gente citou aí também, só para relatar o fato, só para você ter uma ideia, a linha ela é feita dentro de um planejamento. Essas linhas que foram licitadas, teve o chamamento público, foi feito em 2020, não foi? 21. E aí, de lá, teve a pandemia, que foram suspensas as aulas, a gente aproveitou essa chamada pública e tinha um planejamento de linhas, quer dizer, do ponto A ao ponto B e tal. E as pessoas, elas vivem, há um dinamismo
de localidade, onde muda. Tinha gente que morava aqui, foi para São Paulo, tinha gente que estava em São Paulo, voltou. Aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, a nova casinha, as casinhas que foram inauguradas ali próxima da UPA, Cidade Nova. na Cidade Nova. É o bairro Céu. O que é que acontece? Antes da licitação, não tinha famílias morando ali. Então, não tinha percurso de linha ali. Aquelas famílias, elas estavam distribuídas ao longo da cidade, muitas na zona rural. Sim. Né? Com a inauguração da casinha do bairro, houve um fluxo de pessoas, a migração para lá, que a gente tem que reestruturar esses pontos. Então, é um outro problema que a gente está enfrentando pontual nessa questão. O município está se adequando, depois de 2 anos de pandemia, de adequar onde é o novo ponto. Tem aluno que morava numa casa, era de aluguel, a mãe, a família mudou para outra, e essa informação estava lá, mas a gente está atualizando isso. Isso requer um tempo. E os pais, as famílias têm que ter essa paciência, gente. Tem que ter, porque a gente não atende a questão individual de uma pessoa só, de um aluno só. Tem pai reclamando, o ônibus está passando 6h30, 7 horas, mas o ônibus passa 6h30 em um lugar para pegar o aluno até o momento da aula, lá 7 horas. Então, a gente não pode estar pegando aluno por aluno, 7.000 alunos individualmente, na hora que ele quer. Tem os momentos de pegar, porque senão não dá tempo para pegar todo mundo. E o município não tem condição de botar um ônibus para cada aluno, para pegar na hora que o pai quer, para entregar na hora que o pai quer. Como ele leu ali, eu faço a ressalva, ele leu, é dever do Estado e da família oferecer a educação. Então, a família tem que estar essa participação e participando e entender isso, que é complicado. Imagine, o menino que está lá na região ali de Maninho, de Queimadas, o ônibus tem que ir um determinado horário, que tem que passar para vir ser entregue aqui 7 horas, 7h20 na escola, antes de começar. Um outro problema, que é o que eu falei, que a gente vai corrigir. Nós vamos mapear um município, a exemplo que eu citei aqui, por exemplo, a região ali daquele povo ali de Queimada, de Maninho, tentar matricular todo mundo em um turno e em uma escola. Porque imagine você, lá, eu vou dar um exemplo. Lá, por exemplo, a gente pega 8 alunos. Só que cada aluno estuda em uma escola diferente. Nós temos 8 escolas aqui na sede, com as 2 creches. Então, um vai para a creche, outro vai para outra escola, outro vai para outra escola. Não, nós vamos pegar aquele aluno daquele bairro, daquela região aqui do entorno de Macaúbas, na zona rural aqui do entorno de Macaúbas, e levar todos para uma escola, porque fica mais fácil a logística de deixar aquele aluno. Porque hoje, como é que está acontecendo e como é que sempre aconteceu? Você pega 8 alunos lá e bota um em cada bairro. O ônibus tem que rodar mais, leva mais tempo, por isso ele tem que pegar esse aluno lá mais cedo ou levar mais tarde. Então, isso é um problema de logística que é nosso, que a gente tem que organizar, e que o pai tem que entender que o ano que vem vai funcionar dessa forma. Porque a gente não tem condição de atender o pai para pegar 7h30, 10 para 7, ou 20 para 7h20. Porque tem outros alunos que têm que ser pegos lá nos pontos que tem. Então, essa é a verdade. A gente está aqui para... Vou passar para a Cláudia. Oi, você falou aí da questão da reorganização dos pontos, né, que as famílias mudam. É preciso destacar que as linhas foram construídas de acordo com a demanda dos com a diretores, demanda que as escolas encaminharam para a gente. As escolas das redes da zona rural, acredito que quase todas as linhas, se não todas, foram construídas com a presença de um representante da escola que acompanhou a construção das rotas, das linhas, para atender o alunado da sua região. Na sede, nós encaminhamos uma planilha de pontos para todas as escolas, colocar a quantidade de alunos em cada ponto, para que a gente traçasse as rotas. Agora, houve já mudança desde quando fez o credenciamento para cá. Depois que fez a matrícula de 2022, muitos desses alunos já não estavam mais nesses pontos. Então, os dados já estavam um pouco defasados. Ou alguns não estavam informados também, né? Muito E aí, alguns desses alunos já têm procurado os diretores para regularizar o transporte, e nós já estamos em processo de aditivo dos contratos para que as linhas atendam a maior quantidade de alunos. Essa nova mudança de linha, né, Cláudio? Porque há essa volatilidade. Porque é dinâmico, não para as pessoas, e não é culpa da sociedade que muda, não é. Só que
o processo de mudança desses pontos requer um ato burocrático da administração pública, que você tem que dar publicidade, licitar, fazer um aditivo, e tudo isso há uma demanda de tempo, que muitas vezes as pessoas não entendem porque acham que é uma desorganização, que é uma falta de interesse nossa, que não é verdade, como eu disse. Pela primeira vez na história, eu desafio os ouvintes, pessoas da educação, quando foi que começou a aula no município com 100% de merenda, aí eu afirmo, a merenda foi 100% para as escolas, e com mais de 93% de ônibus funcionando. Nunca. De 98 para cá, nunca. Nunca houve isso. Então, é uma coisa que tem que ser reconhecida também, né? E a gente não tem parado. Os meninos aí, ó, domingo, Claunilton, domingo, às 6 horas, com esse intuito que a gente tem essa preocupação, e a gente sabe que nossa comunidade macaubense merece ter um transporte de qualidade. A gente está tentando avançar nesse sentido, porque é uma obrigação nossa, a gente precisa fazer isso, né? Mas tem coisas que requer esses trâmites burocráticos, né? Muito bem. E você falou em relação à pandemia. O que é que, devido a essa pandemia, quais foram as recomendações, o que é que mudou, né, dentro do transporte escolar? João, a gente criou os protocolos de como os alunos seriam atendidos dentro desses ônibus. Foi passado para as escolas todo o procedimento. A gente discutiu isso, construiu em cada escola, teve um momento de diálogo pedagógico, inclusive da secretária anterior, de visitar, de construção, a gente readaptou a questão da forma de estar recebendo isso com orientação da própria secretária de saúde, a quem eu agradeço também, que nos orientou todos os procedimentos, que é a recomendação nacional, né? A gente tem resoluções e cartilhas que deram essa orientação. Cada escola recebeu isso e como proceder. Tem casos que realmente a gente assume, e tem casos de superlotação de ônibus, né? Justamente por conta dessa reorganização que a gente está fazendo, né? De ônibus e dos alunos nessa distribuição. Mas todos os protocolos foram feitos de acordo com o que as resoluções e a normativa recomenda. Felizmente, graças a Deus, a gente teve pouco caso de escola fechar. Acho que teve uma turma, parece, de creche que no início aí teve um probleminha, mas a gente não teve problema, graças a Deus. Normal, né? Macaúbas, o povo vacinou, está vacinando. Acho que 100% dos professores já vacinaram a dose de reforço, a terceira dose. Os alunos em idade de vacinação, a maioria já tem se vacinado. A gente pede, faz um apelo para quem não vacinou, vá ao posto de saúde, tem vacina, procura o posto de saúde mais próximo para se vacinar, porque essa é a demanda, e graças a Deus a gente não teve problema com a pandemia, né? E ainda falando em relação ao transporte escolar, além do motorista, todos os ônibus têm a obrigação de ter um monitor e uma monitora? Não. Por lei, somente os ônibus que transportam alunos do Fundamental 1 e Infantil devem ter monitor. E aqui, até então, nós estamos atendendo. Agora, tem acontecido uma situação, que Rei já falou aí, das regiões aqui do município que tem escola, e os pais querem que os alunos estudem na sede. Como nós não temos condições de ofertar transporte para essas pessoas para estudar no município, sendo que tem escola na região, eles estão utilizando o transporte do Estado, sem monitor, mesmo que são crianças, por responsabilidade dos próprios pais, mandarem as crianças nos ônibus do Estado para vir estudar na sede. Então, nós conversamos com os motoristas e só autorizamos esses pais colocarem as crianças nos ônibus depois que eles assinam um termo de responsabilidade, se responsabilizando por toda a segurança do aluno, por tudo que vier a acontecer com seu filho, por ser transportado no ônibus que não é para a categoria dele, para a etapa dele. De educação dele. Muito bem. E sobre isso, inclusive, né? Se o ouvinte identificar que na escola de seu filho tem gente fazendo algum tipo de transporte escolar de forma irregular, o que é que ele ou ela pode fazer? Denunciar, né? Denunciar para o diretor. Se o diretor não resolver, ir até a secretaria, a gente tem a sala lá do transporte escolar, denunciar a mim mesmo,
Onde fica a secretaria mesmo? A Secretaria de Educação está localizada ali no antigo fórum, na subida ali para o hospital, de frente à casa do saudoso professor Ático Vilas Boas da Mota, a quem aqui a gente também lembra e faz uma singela homenagem, né? Então fica ali naquela região, seria de muita importância, a pessoa pode ir lá, o pai de aluno pode ir fazer sua reclamação, a gente vai apurar, né, o que é que vem acontecer, a gente está à disposição para servir bem o cidadão. E a última pergunta aqui antes do intervalo, você falou, né, que em relação ao início do ano, algo que há muito tempo não existia, que foi o transporte escolar e a questão da merenda. E lá no final do ano, no período de provas finais, a gestão assegura que todos os alunos terão transporte escolar gratuito para cumprir todo o período letivo até o final do ano? Sim, todos os dias letivos, com certeza, tem a garantia do transporte escolar. Agora, no período letivo, do calendário letivo, ou seja, os 200 dias, né? Pessoas que vão para recuperação, para provas finais, não tem sentido a gente colocar um transporte lá. Para 2 alunos, para 2 ou 3 alunos, né? Até porque está na própria cartilha de orientação, né? Então essa pessoa ela tem que fazer de uma outra forma. Seria assim, João, é muito importante que o nosso ouvinte, as pessoas que acompanham, que fiscalizam a educação com todo, lessem as resoluções, lessem as leis educacionais para entender como é que se procede, até para saber como cobrar. Muitas vezes nós somos cobrados sem um respaldo, sem a pessoa nem ter noção do que está sendo cobrado, entendeu? Então, qualquer pessoa pode ler o artigo 205, a seção da educação, né, lá na Constituição, a própria LDB, a própria cartilha de orientação. Nos procure para a gente estar orientando. Recorrer mesmo o conselho escolar. Escolar, né, tem os conselhos, tem o conselho de transporte escolar, né, que funciona, tem acompanhado, tem dado esse suporte de acompanhar, de regulamentar, de criticar naquilo que esteja com problema, que a gente não é perfeito, não é uma gestão perfeita, a gente está em busca de sempre melhorar, mas a gente reconhece que tem os erros. E que esses erros a gente a cada dia é como se matasse um leão, a cada dia a gente está buscando resolver e tentar melhorar a cada dia. A gente sabe que não está 100%, a gente não está no mundo ideal. Seria uma mentira nossa, como eu falei, a gente tem que dizer a verdade para a comunidade. Para você ter uma ideia, esses dias teve um vídeo de um cidadão cobrando com razão o transporte passando, né, numa comunidade lá de Contenda, Júnior, meu amigo, ele cobrou, a gente viu a possibilidade, não era de competência da secretaria ir lá limpar, mas chamei, pedi para que fosse lá em loco, identificasse a árvore que estava raspando realmente no ônibus, foi limpo aquela parte da estrada lá, a gente pagou a diária para o pessoal, teve o pessoal da comunidade que limpou mesmo, não precisou nem a gente fazer, mas é isso, é cobrando, tá aqui fazendo, com justificativa, respaldado. A gente tem que manter esse diálogo, de reconhecer quando a gente está errado e também falar a verdade quando tem que ser falada, né? Muito bem, 1h03, eu vou a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar aqui as perguntas dos ouvintes, são muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou a um rápido intervalo para a gente tomar um pouquinho de água, daqui a pouco a gente volta. 1h13, estamos de volta com o 103 Notícias pela Macaúbas FM ao vivo com o prefeito Aloísio, com o secretário de Educação João Luiz e com o coordenador de transporte escolar Cláudio Henrique. Nós temos aqui muitas participações, muitas dúvidas também dos nossos ouvintes. Eu peço até desculpa aqui que eu não consegui acompanhar todas, né? Inclusive algumas aqui passaram batido, eu não consegui, peço desculpa, mas eu vou ler as que estão no WhatsApp da Macaúbas FM. E aí eu vou lendo, né, e vocês entrevistados, assim que vocês puderem, vocês respondem para cada um dos nossos ouvintes. A primeira, no caso, né, a dúvida em relação ao transporte da rede estadual de Tabuleirinho a Canatiba. Está falando que já tem quase 2 meses que os alunos estão pagando moto, né, e ainda não conseguiu ter um transporte escolar lá da rede estadual, da região de Tabuleirinho a Canatiba. Pode explicar um pouquinho? Essa região ainda está... Na região de Canatiba tem algumas linhas ainda paradas, faz parte dos 7% que ainda não estão funcionando.
porque essas linhas deram desertas. Quer dizer, na licitação que foi feita ano passado, não tiveram interessados nessas linhas. Então, a gente teve que fazer um replanejamento de ônibus amarelinho para atender essa demanda de lá, provisoriamente, até ser concluída o novo processo de credenciamento. Inclusive, o ônibus já deve estar indo para lá em breve, acho que entre hoje e amanhã já deve estar o ônibus lá para a região de Canatiba, para atender provisoriamente até sair o processo de credenciamento. Outra pessoa que está falando aqui sobre a questão também da falta de ônibus é na região do Peixe, comunidade do Peixe, que segundo a nossa ouvinte... Né? Na verdade, na verdade, na região do Peixe, o que aconteceu, primeiro que a licitação foi o mesmo caso de Canatiba, deu deserta na região do Peixe. Não tiveram interessados nessa linha. Durante o processo de nucleação, o município tentou nuclear a escola do Peixe para Pajeú. A comunidade não aceitou. Nós, do transporte escolar, tentamos negociar a mudança de turno, porque se eles aceitassem o turno vespertino, já teria transporte, sim, que a gente poderia fazer um aditivo em outra linha, mas eles não aceitaram, quiseram o turno matutino. Então, nós tivemos, como a linha do matutino deu deserta, não teve interessados nessa linha, nós tivemos que mandar de novo para a licitação. Então, tem que aguardar concluir o processo licitatório. Um ouvinte aqui também pergunta, né, que devido ao aumento do valor do combustível, os motoristas e as empresas terão algum valor a receber reajustado? Sim, essa foi uma demanda que os motoristas apresentaram para a gente, né, e nós já providenciamos, atendemos com prontidão, já providenciamos o estudo, já recebemos o ofício deles solicitando o reequilíbrio financeiro do contrato e já encaminhamos para a prefeitura. Né, o processo deve estar tendo andamento já nos próximos dias para corrigir o valor das empresas de transporte. Outros ouvintes, na verdade, foram dois, né, que questionaram sobre esse mesmo tema. Questionaram a necessidade de um ponto de ônibus no novo bairro, né, que é o Cidade Nova, como vocês tinham falado no bloco anterior. A ouvinte ainda falou assim, sair do bairro e ir até a UPA, né, que fica lá do outro lado, e esperar o ônibus é perigoso para as crianças. O que vocês têm a dizer sobre esse caso? Você pode responder? Realmente ali é uma via de um fluxo grande de carros, né? Ali na UPA tem até um quebra-mola elevado, Isso. né? Que tem São dois, né? São dois quebra-mola. No próprio lado direito, para quem vem, para os ouvintes se situar, né? Quem vem da entrada da cidade, tem um ponto de ônibus no lado direito, né? No lado Sim. de cá, que é um ponto que pode estar... sendo atendido. Inicialmente, é como o Cláudio disse, a gente tinha que fazer um aditivo de rota para o ônibus entrar lá. Mas enquanto isso não acontece, como ele falou, a vinda do aluno até ali não dá mais de 1.000 metros ou 1.500 metros. Desce ali 200 metros. 200 metros. Mas a gente entende essa preocupação, mas a gente pede a paciência dos pais até a gente fazer esse aditivo e até lá tá sendo colocado um ponto de ônibus lá que merece realmente, é um pedacinho que vai andar, mas até esse momento a gente pede aos pais para ter essa paciência de estar também levando, porque, como a gente disse aqui no início, o artigo 205, é dever do Estado e da família. O pai tem que ter a responsabilidade de ir acompanhar, ficar com o seu filho, afinal é o filho de cada um, né? Cada pai tem que ter sua responsabilidade com relação ao seu filho, de levar. Então, até isso acontecer, a gente entende essa demanda dos pais, a gente pede paciência, porque a gente tem que fazer esse ato de mudança de rota conforme a licitação, a demanda dos aditivos, não é isso, Cláudio? Que está fazendo. Mas a gente está resolvendo esse problema, a gente está fazendo, e se Deus quiser, em breve a gente está resolvendo essa demanda, essa situação. Muitas pessoas também, né, estão passando aqui algumas solicitações para a gente da rádio sobre a questão do horário, né, que vocês falaram também no bloco anterior, que os ônibus passam nas suas localidades. Um exemplo, né, um ouvinte lá de Lagoa Redonda, que é a região de Coati, aqui próximo, disse que o filho dela está indo em um ônibus que faz a rota, passando lá primeiro, 6 horas da manhã, passa em outras comunidades distantes e chega aqui na sede depois de 7 horas. Devido a isso, ela relata que está sendo difícil para a criança estar pronta e não perder o ônibus às 6 horas da manhã. E ainda tem que ficar tanto tempo dentro do ônibus. Aí outro ouvinte relata algo também sobre essa questão da rota de ônibus, né, que passa vindo da Capela Santa Terezinha, aqui na sede, sentido cruzamento. Ele pede, né, por favor, para que o
contorne em frente ao Clube Everest, no horário da tarde, pois os pais têm que levar e buscar os filhos todos os dias, sendo que pela manhã o ônibus passa nesse lugar lá, que é próximo ao Clube Everest. Então, em um caso desse, né, que a depender da rota, a gente sabe, né, alguém vai sair do ônibus no ônibus Mais primeiro cedo e descer por último, né? O que proceder? Onde os cidadãos devem notificar? A gestão tem uma ideia para esses casos? Isso é uma situação que só vai resolver, João e ouvintes, só vai resolver com a reestruturação da matrícula. Não tem outra forma de resolver, porque sempre vai ter algum aluno que vai ter que entrar no início da rota cedo, porque imagine, gente, tem ônibus que roda os 4 bairros maiores e a região que a gente chamaria aqui do entorno de Macaúbas, que é Coati, que é Muquem, Olaria, Queimadas. Então, de alguma forma, alguma pessoa, algum aluno, ou vai entrar muito tarde, ou vai sair muito cedo, e vice-versa. Como é que a gente vai resolver isso? Não tem outra forma, não tem outra mágica, não tem outra... Organizando a matrícula, grupos de alunos, aí sim que é onde é que a gente vai ter que ter a compreensão dos pais. Ó, seu filho, esse grupo de alunos vão dividir a cidade em cruz e dizer, ó, o bairro tal, vai atender tais e tais alunos. A matrícula vão ser feitas ali. Porque o que é que acontece? Muitas vezes tem lá no bairro que pode ficar ali próximo, Padre Duval, Aloysio Short, mas está saindo aluno lá do outro lado para vir estudar cá, ocupando a vaga desse aluno. Então aí causa esse transtorno de logística de transporte. Então, a gente tem que corrigir isso. É a única forma, não existe outra forma. Então, isso já está sendo providenciado. Já chamamos os diretores, principalmente onde isso mais acontece, aqui na sede. A gente chamou esses diretores para reorganizar. E aí a gente vai estar também alertando a esses pais que moram em comunidade, que têm escola, que ele orientar os filhos a estudarem na escola da comunidade, daquele local lá. Contendas, deve estudar lá, não deve o aluno vir de Contendas para estudar aqui no Padre Duval, no Selma Nunes, no Flamiano, no Manuel João, sendo que Contendas tem uma ótima escola. Então a gente só vai corrigir isso na matrícula. Não aceitar a matrícula do aluno que está, dar preferência para o aluno que está ali no diâmetro da escola, próximo à escola. Aí, depois que surgirem as vagas, a gente vai e recadastrando. Ou, se o pai quiser, não, meu filho vai estudar no Selma Nunes. Tudo bem, pai, é um direito seu escolher. Você mora onde? Eu moro nas Contendas. Ó, lá nós oferecemos. Então, seu filho vai estudar nas Contendas, beleza, a escola seu filho vai estudar no Selma Nunes, beleza, a gente vai matricular seu filho na escola Selma Nunes, mas você vai ser responsável pelo transporte desse aluno. É a forma de corrigir esse erro. Entendeu? Porque você investe lá, investe cá e ainda tem que investir em transporte. E aí causa essas situações. O ônibus tem que ir lá perto do seu Milton, né? Que ali, Milton Moreno, busca alunos, que já tem outro ônibus que vai lá num pedaço, busca aluno para levar para Contendas, para Catulés, e tem que ir outro grupo de ônibus para buscar, para trazer para a cidade. Então, aquela região onde é que vai ser atendida, tal lugar. A gente vai botar o transporte e levar o aluno para aquele lugar. É só dessa forma. Só que vai ter muito pai que vai chiar. Né? Vai chiar porque ele vai querer que o aluno estuda no colégio A ou B. Mas essa estrutura é só essa, e é só dessa forma que a gente corrige. Né? E isso vai ser corrigido. Se eu estiver na secretaria até lá, a gente vai corrigir isso. Muito bem. Aí outra pessoa estava falando aqui, né, a questão da situação do transporte de Olaria à creche. No caso, a creche, foi outra pessoa também que falou aqui em relação à creche, em relação à Olaria também. O que vocês têm a dizer? Bom, em relação à Olaria, essa questão já foi conversada com os pais na semana passada e já foi acordado, já como o Rei falou, que a forma de corrigir essa situação, todos matricularem numa mesma escola, foi conversado com os pais que todos seriam transferidos para o anexo da creche Amélio Costa, para viabilizar o transporte deles. Então, nós estamos aguardando que os pais façam a transferência para o anexo da creche e o transporte começa a transportar. Já até foi, né? Já até foi. O problema, João, acho que já foi na sexta, né? O menino disse que ia até lá. Mas os próprios pais falaram que ia aguardar que todos transferissem para fazer. Para fazer. A gente teve uma conversa, os pais entenderam, viram que é a forma
mais correta. Então, essa reestruturação da rede que a gente tem que fazer, dessa logística de transporte. Se a gente não fizer isso, a gente entende. É ruim para a criança, realmente. Imagine a criança acordar bem cedinho, ter que escovar dente, alimentar, apesar de ser um hábito, né, de criar uma disciplina para a criança, a gente, né? Mas é ruim também para os pequenininhos. E a gente entende isso. A gente sabe da dificuldade do pai. Tem muito pai que trabalha, né, que tem, e a gente sabe dessa demanda, dessa problemática, mas infelizmente a gente está passando por isso e a gente está buscando essa forma de corrigir. E aí é por isso que a gente pede essa paciência e esse entendimento do pai. Para quando a gente for fazer essa ação, todo mundo já está consciente disso. Porque todo mundo reclama, cobra os direitos. Ninguém depois tem que ficar atento para os deveres também, né? A gente tem direitos e deveres. Então, a gente tem que ficar atento nessa situação. E em relação à nucleação da escola da Ponta do Morro com o Pajeú, aí a pessoa fala assim, não tem o transporte para as crianças irem para o Pajeú. Essa licitação deu deserta na licitação passada, nessa linha deu deserta, e a mesma situação. É uma situação que está acontecendo com a região de Pajeú. Quase todas as linhas deram desertas e foram para nova licitação agora. Que essa semana que vem, a gente vai tentar corrigir, né? Vamos estar tentando corrigir. Porque mesmo se der deserto de novo, acho que tem que dar deserto 3 vezes para a gente contratar direto, né? Aí a gente pode contratar, ver um ônibus em qualquer lugar e contratar. Depois de 3 vezes publicadas e por isso que muitos ouvintes estão lá, já tem 2 meses que começaram as aulas e ainda está. Então a gente está fazendo esse trâmite legal para atender a legalidade para depois a gente agir da forma como deve ser feito. Mas é importante destacar mais uma vez, né, que de todas as quase 200 linhas, como a de Veredinha foi solucionada hoje e Canativa já está solucionando de hoje para amanhã, né? Menos de 10 linhas estão nessa situação, de quase 200. De 200, menos de 10 que estão com esse tipo de problema, né? Aqui tem uma participação de Flávio, lá do Pajeú, da EFA, né, de Macaúbas. Gostaria de pedir atenção, um olhar carinhoso com os transportes escolares, de modo especial aos adolescentes e jovens do campo, que já carregam em suas raízes o preconceito por ser camponês, história que pode ser revertida com oportunidade de acesso a escolas e ao ensino. Gostaria de agradecer o empenho do senhor Claunilton pela atenção que tem com o transporte escolar na nossa EFA, porém ainda temos algumas linhas sem conseguir ser contemplada. Peço aos senhores que olhem com carinho para esses jovens camponeses. Sim, a escola agrícola é uma que tem recebido muita nossa atenção, que o transporte é só nos finais de semana, né, na segunda para trazer, na sexta para levar eles de volta. Então, tem algumas linhas que realmente deram desertas nas outras licitações e provavelmente se a gente colocar agora, porque são linhas pequenas, então se a gente colocar na licitação agora, também vai dar deserta. As que são ainda possíveis de achar algum ganhador vão voltar para a licitação. Outras a gente vai fazer o possível de continuar atendendo sempre, né, como a gente tem feito. E como bem disse essa ouvinte, se você... Flávio. Foi Flávio? Flávio. Ouvinte, Flávio. Realmente, o transporte escolar, ele é rural. Se você for e entrar na cartilha, né, não existe transporte escolar urbano. Subentendendo que cada bairro tem a modalidade de ensino ali para ser atendida, Naquele não núcleo, deveria. né? Você matricula o aluno lá no bairro, naquele diâmetro, né? E não tem. O ouvinte pode ler a cartilha e vai ver que realmente a gente tem que dar atenção para o homem do campo, o homem da zona rural. O transporte é para eles. É para eles. A cartilha é bem clara, né? A orientação, as resoluções, que é para esse aluno vindo da comunidade rural até a localidade, a sede, por conta de lá não ter aquela oferta e modalidade de ensino. Quem está aqui na sede, ele se locomove, né? De um lugar para outro. A gente falou no começo sobre a questão dos passageiros. Aí tem um ouvinte que falou assim, gostaria de saber se o transporte é liberado quando houver reuniões para os pais nas escolas. Não, por lei o transporte escolar é exclusivo de alunos. Então, só pode até transportar aluno para eventos que não seja aula, né? Seja eventos educativos. Festival, né? Mas que tenha o vínculo educacional. O vínculo educacional. Isso. Mas para que não seja alunos, não tem condições. Não pode. Aí o ouvinte fala assim, gostaria de saber também em relação à distância, que o motorista pode deixar os alunos. Por exemplo,
Minha filha estuda no Flamiano e o motorista deixa no semáforo da praça, no semáforo próximo ao posto de saúde. À tarde, o ônibus fica estacionado na rua 2 de Julho, próximo ao Centro Cultural. O que fazer nesse caso? Primeiro, a gente teria que saber onde essa ouvinte mora. Qual bairro é. Entendeu? Porque, pelo que você disse, ela está... Na zona rural. É da zona rural. Ela pega o O ônibus. ideal é que ela se matriculasse aqui no Padre Duval ou no Aloysio Short, né? Em primeiro lugar, o qual meu ideal é que ela se matriculasse na comunidade Unidade rural dela. Se lá tiver, tem então, a oferta do Eu acredito que ensino não. que tem. Aí a gente precisa ver caso a caso. Que é essas situações... E não chega a dar 1 São- quilômetro também, né? são essas situações que a gente precisa ver, entendeu? Se lá tem a modalidade de ensino, o ideal é que ela matricule lá na zona rural dela. Agora, se for ensino médio, por que esses ônibus estão parando lá na 2 de Julho, ali na pracinha, justamente até para a questão de trânsito aqui. E dá menos de 1.000 metros, subir a rua direita e ir até o CETEP ou o Cônigo. Então, até a questão de melhoria do trânsito. Agora, no caso, o motorista ele é obrigado a esperar o aluno chegar, por exemplo, se o aluno sai do colégio 5h20 e por algum motivo ele não consegue chegar lá no ônibus 5h30, o motorista ele pode Tem sair? os horários, né, estabelecidos que o motorista tem que ficar aqui. Isso é pré-estabelecido. O horário do ponto onde pega e o horário onde sai. A gente sabe do horário que o aluno sai, tem um horário limite, né, de espera. Então, é obrigação do motorista esperar aquele horário que é acordado naquela linha. Né? A gente tem os horários. E aí, onde é que vem aquela questão da disciplina, né? A disciplina de horário, a disciplina de acordar, de ter seus momentos, cada coisa no seu momento. Tanto para o motorista e para quem é passageiro, né? Tanto para o motorista como para o passageiro, né? Aí tem uma outra É o que a gente participação. chama afinar os relógios, né? Aí tem uma outra participação, né? O aluno que faz acompanhamento no CAESP e por ser menor, o que deve fazer em relação ao transporte? Os alunos do CAESP têm direito, sim, ao transporte escolar. Os motoristas já estão orientados a receber esses alunos com acompanhante, porque são alunos especiais, têm direito a acompanhante. Apresenta a carteirinha do CAESP ao motorista, comprovando que está vindo passar na consulta no CAESP e terá o direito de transporte, sim. Muito bem. Aí tem uma outra ouvinte aqui, né, de Queimadas do Olho d'Água, né, que está falando a questão da distância de pegar o ônibus, né, naquela região. Você poderia falar também, não é isso, coordenador? Sim, essas questões pontuais, como eu falei, de onde o transporte ainda não está atendendo, ela fala aí de 2,5 km. Esse pessoal de Queimadas lá na região de Carrapato passou a situação para a gente e a gente já explicou que tem que fazer o processo de aditivo de contrato, não consegue alterar a rota do dia para a noite. Tem que ter todo o procedimento, processo de aditivo de contrato para atender eles lá. Até porque tem que pagar para o motorista, né? O Se ele aumentou motorista 1,5 vai querer de km, ele não vai... 1,5 km para vir, 1,5 km para vir, são 3 km. E aí você tem que pagar. E para a gente pagar tem que ter um processo legal, entendeu? Aí pode ter sido aquele erro no início da formulação da linha ou dessa mudança que está havendo de lugares. E né? depois, quando também ele diminui a rota, ele também tem que ser suprimido Suprimido no pagamento. no pagamento. Como nós falamos, as rotas foram construídas com acompanhamento dos diretores ou algum representante da escola. Provavelmente, não sei se foi o caso específico lá de Queimadas, mas provavelmente houve um equívoco na hora de construir as linhas que não se atentaram para esses alunos lá. Aí tem uma participação aqui, Sérgio Meira, lá de Cristais, inclusive manda abraço para ele, todos de Cristais. Em relação ao MTEC de Cristais, tem sala com educação à distância e também tem ônibus. O ônibus é responsabilidade municipal porque tem as duas opções. Como a gente falou no início, o ensino médio tecnológico, que é o MTEC, é o ensino médio lá. Como o município tem esse convênio com o estado que passa o PET Bahia, que aquela parte financeira que é destinada ao município, e o município paga esse transporte. Então, o município tem suprido. É claro que o que a gente tem recebido, como o Cláudio falou, não supre o que está gastando. Quer dizer, a receita não supre a despesa que a gente está tendo. O município está tendo que complementar uma modalidade de ensino, uma etapa da educação básica... Que é de responsabilidade do Estado, né? Mas a gente tem, sim, a obrigação de oferecer e ofertar isso. E a última participação aqui dos ouvintes, né, para a gente já ir encerrando,
Como irá resolver a questão do transporte escolar para os alunos do Boqueirão? Acredito que a questão aí, na verdade, é Boqueirãozinho. A situação das linhas estaduais é o seguinte, só temos uma comunidade que está parcialmente desassistida, que é Olho d'Água das Moças, na região de Gameleira. Eles têm o transporte para vir, mas no retorno o transporte só vai até Gameleira. É a única que está assim, parcialmente assistida, que os alunos estão com algum problema realmente, mas que já está sendo solucionado, já com o novo credenciamento, a nova licitação. O que acontece na região de Boqueirãozinho e em outras regiões é que há um acordo tácito entre todas as comunidades e histórico para todas as comunidades que o transporte estadual de uma região é sempre em um turno. Por exemplo, a região de Lagoa do Maurício, Calumbi, o transporte sempre foi à tarde. Né? A região de Desterro, também o transporte sempre foi à tarde. Região de Curralinho, sempre de manhã. Lá na região de Boqueirãozinho, tem o transporte, tem o ônibus que passa lá em Boqueirãozinho e pode entrar, a gente pode aditivar para ir até onde for necessário na parte da manhã. Mas alguns alunos fazem Três alunos, né? Três alunos, é bom pontuar. São 3 alunos que não querem estudar transferir de manhã. Exigem o transporte à tarde. Né? O transporte para Boqueirãozinho está tendo pela manhã. E se for preciso, a gente aditiva para ir onde for necessário. Para pegar o aluno. Agora, à tarde, tem que aguardar o processo de licitação. Acho que nesses momentos, acho que a gente tem que fazer um sacrifício, né? Que a gente possa atender bem, porque é um custo a mais, né? Que a gente está tendo. Que não é do prefeito, não é do secretário, não é do coordenador, é do povo. É do povo, Você está mexendo com dinheiro público. Então, essa economicidade... Essa compreensão tem que ter. Porque isso vai refletir lá no preço do café, no preço do óleo, no preço do sal, no preço do açúcar. Vai voltar o problema para o povo. O problema para o próprio povo. Então, se a gente não tiver esse espírito, João, que é o que eu falei, esse espírito, essa compreensão de estar entendendo como a coisa funciona, a gente vai cair na velha política, às vezes no erro que sempre a gente cometeu. E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma coisa diferente. Né? Quando eu fui convidado por Aloysio, eu falei, vamos fazer alguma coisa diferente? Ele falou, você tem autonomia para fazer o diferente. E é isso que a gente tem buscado. Isso tem sido difícil. É difícil. É complicado você fugir disso, mas a gente espera combater vícios, na verdade, né? É muito complicado, e é muita demanda. Você tem que preocupar desde o transporte, com pneu, com abastecimento, com reajuste de professor. Então, é um desafio grande. É o maior desafio que eu já tive em minha vida. E muitas vezes a gente pensa em desistir, sair, achar que não... E a gente pensa, não, eu posso contribuir de alguma forma para a minha cidade, para crescer a educação macaubense. A gente pede essa paciência, essa compreensão do ouvinte, dos pais, que a gente vai estar lutando, né? A gente pede para que as pessoas se desamarrem naquela situação da mesquinheza política, porque está acontecendo isso, viu, João? A gente está vendo, e isso é uma característica que não é do macaubense. A alma do macaubense não é isso, da politicagem baixa. E isso está acontecendo. E eu espero que a comunidade, que as pessoas vejam isso, entendam isso, para a gente fazer uma Macaúbas melhor. A gente alimentar o ódio não leva ninguém a lugar nenhum, né? Isso. Chegou mais uma outra pergunta aqui, só para a gente finalizar e depois a gente coloca as considerações finais, porque vocês falaram em relação ao Colégio do Pajeú antes, na pergunta anterior, que era para as pessoas do Riachão da Ponta do Morro. E agora a pergunta é sobre Queimadas, que não tem escola, só no Pajeú. As crianças estão sem condições de estudar por falta de transporte escolar. São crianças pequenas, até de 3 anos. Aí o que eles falam? O que vai fazer nessa situação? Então, na região de Queimadas já é atendido por um transporte que traz alunos para a sede. O transporte que leva os alunos para Pajeú, mais uma vez, é a mesma questão. Foi deserto na licitação anterior. Então, tem todo o processo licitatório para poder contratar um novo ônibus. Vai ter esse processo licitatório para atender esse pessoal. Agora, crianças de até 3 anos não têm direito ao transporte, não tem como a não gente tem essa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade de transporte. A gente oferta, a gente dá, a gente promove essa oferta. Mas é como a gente falou, a educação básica, a obrigatória,
é a partir dos 3 anos e 11 meses, né? Que é a pré-escola até o ensino médio. E aí, a gente finaliza agora, deixa o espaço para as suas considerações finais, os agradecimentos, mais esclarecimentos que, caso vocês ainda tenham, né, a esclarecer sobre a questão do transporte escolar, que a gente ainda não falou. Eu agradeço inclusive a todos que participaram aqui, todos que mandaram as perguntas. Tem algumas perguntas, né, que não está muito relacionado à questão do transporte escolar, que foi a questão da merenda, foi a questão de professor contratado, outras coisas aqui que a gente deixa para uma outra entrevista. A todas as pessoas que mandaram as perguntas, a gente agradece muito. Infelizmente, a gente não teve como atender todas as pessoas, mas acredito que os 3 entrevistados esclareceu muito bem sobre a questão do transporte escolar. E aí eu deixo o espaço para as considerações finais e mais esclarecimentos, e a gente agradece a participação de todos vocês 3 aqui, e claro, sempre vão ser bem-vindos na Macaúbas FM. Inicialmente, João, a gente agradece pelo convite, esse espaço aberto da Macaúbas FM 103,9, de estar promovendo, como eu disse no início da nossa fala, essa ponte entre comunidade e gestão. A gente não pode, às vezes, estar em toda a escola, toda a comunidade, e isso é um espaço importante de ouvir os anseios da comunidade, realmente esclarecer, olhando no olho, falando, apesar de a gente não estar aqui presencialmente vendo as pessoas, olhando no olho, mas a gente está aqui de forma verdadeira falando o que está acontecendo, e isso é importante. A gente agradece o espaço da Macaúbas FM de estar abrindo para o poder público, estar tirando as dúvidas. A gente pede essa paciência aos pais, porque a comunidade escolar não é feita só de professores e os alunos. Os pais, toda a comunidade em volta da escola faz parte da escola, faz parte da sociedade. E a gente pede essa contribuição, essa paciência nesse momento. Afinal, nós estamos vindo de 2 anos de pandemia, longe da escola, e a gente teve que se adequar e reestruturar várias coisas que tinham hoje até a forma de ir para a escola, os protocolos. Então, foi um momento, e está sendo um momento muito difícil para todo mundo, para as famílias, para os profissionais. A gente está cheio de profissional com depressão, com a coisa enfadonha que foi esses momentos. Então, a gente pede essa paciência para a comunidade, para os pais. A gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. Nos procure na secretaria, e a gente não tem medida de esforço para fazer o melhor. Tem dia que eu não consigo dormir pensando de tanta problema que a gente tem para resolver. É como eu vinha falando com o Cláudio no carro, ele vinha aqui comigo para cá, e a gente falando, parece que os problemas nunca acabam. A cada dia a gente está matando um leão. E às vezes a gente tem muita gente que apoia e tem a compreensão, mas tem muita gente que não entende o que a gente está fazendo, as horas que a gente está se dedicando, muitas vezes abdicando da nossa vida particular para se dedicar 100% a isso, a essa causa de melhorar. Então a gente pede essa compreensão, essa ajuda das famílias macaubenses, para a gente tentar a cada dia fazer uma educação melhor. Eu queria agradecer, João, a Macaúbas FM, por essa oportunidade de a gente, né, dialogar com a população, com o povo. Agradecer também a participação dos ouvintes, que nos permitiu prestar esses esclarecimentos. E dizer também que nós estamos sempre disponíveis ao diálogo, a prestar todos os esclarecimentos necessários e também para buscar solucionar as possíveis pendências, os problemas que venham a acontecer. Às vezes eu tenho recebido aqui centenas de mensagens por dia no WhatsApp e ligações. Eu não tenho condições de atender essa demanda pelo WhatsApp e ligações, mas estamos disponíveis lá na Secretaria de Educação para atender as pessoas e prestar maior serviço, o maior serviço possível. Melhor serviço. Eu quero aqui agradecer a Macaúbas 103.9, a todos que estão nos ouvindo e possivelmente assistindo, porque tem um telefone ligado ali, né? E dizer que a busca por fazer o melhor nunca vai
parar. A gente tem outros assuntos, né, para cuidar, por exemplo, para tratar aqui, se for o caso, um dia a FM me convidar a gente novamente, né, falar sobre as reformas das escolas, né? Sim. Falar sobre o precatório que a gente está encaminhando aí para a Câmara dos Vereadores, para que a gente possa solucionar esse problema. Enfim, nós temos muitas demandas ainda, né? Mas nós temos, em 1 ano e 3 meses, nós temos feito muito, né? Como eu disse aqui no início, nós tínhamos escolas aí há 25 anos sem colocar sequer um retoque no piso, no telhado e em pintura. Então, nós fizemos 95% das escolas que estão os colégios eles estão em estado de funcionamento perfeito, né? E agora a gente precisa tirar, que é o maior desafio, tirar Macaúbas do índice de desenvolvimento de escolar baixo, que é muito baixo. Macaúbas está no índice entre os piores do município do Vale do Paramirim, e o Paramirim entre os piores da Bahia. Então, e a Bahia, um dos piores do Brasil. Então, a gente tem o pior do Brasil. Então, a gente tem um desafio muito grande, e isso compete a nós, né, a cumprir essa missão que nos foi dada. Muito bem, obrigado pela participação de todos vocês, sempre vão ser bem-vindos. Obrigado a cada um de vocês que ouviu e acompanhou e participou tanto pelo Instagram, como pelo WhatsApp da Macaúbas FM, como pelo 103,9 e também pela internet. Muito obrigado, eu vou a um rápido intervalo, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta aqui no 103 Notícias. Com você, onde você for, Macaúbas FM. Barato, mais barato mesmo, é nos supermercados Irmãos Ribeiro. Todo mundo compra e economiza. Confira!